meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Nascimento e hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para honra e a glória do nosso Senhor Jesus. E você que ainda não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo. Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Toda semana tem vídeo, então já vai se inscrevendo, deixando seu like, deixando sugestões aí abaixo nos comentários, tá certo? Porque isso é muito importante. Se você tem uma dúvida sobre um determinado assunto, alguma coisa, assim, se eu souber e se for da vontade de Deus que eu esteja trazendo aqui no canal, eu estarei trazendo. Então, desde já eu já quero agradecer a todos vocês que estão sempre me incentivando a gravar vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Orem por mim, que eu também oro por todos vocês. E uma coisa que eu sempre falo é que se eu estou aqui não é para me gloriar. Mas a palavra de Deus diz que Ele cresça e que eu diminua. E essa é a minha verdadeira vontade. Nós podemos ver que é um público pequeno, ainda é um público de 380 pessoas. Mas eu creio que Deus ele está falando aos corações de muitas pessoas, né? Isso, por mais que seja para uma pessoa, se já estiver falando para uma pessoa só, isso já me deixa muito satisfeita. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já vai compartilhando aí esse vídeo, tá certo? Com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir esse vídeo. Fica até o final, tá certo? É longo. É longo, a maioria dos meus vídeos são bem longos, né? Isso, mas é o que Deus ele tem para falar ao seu coração. 20 minutos, no máximo, é isso. Deus ele tem muito o que falar com você. Então, hoje nós vamos falar sobre sonhos. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque nada é impossível para Deus. E quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para eu poder estar aqui trazendo no meu canal, Deus ele falou comigo a respeito disso, sonhos, foi o que ele tem falado comigo essa semana. Então, se você tem aí uma Bíblia do seu lado, abra ela juntamente comigo no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Eu quero logo falar aqui uma coisa para vocês, que se você fez um voto com Deus, algo do tipo, cumpra. Tente cumprir, porque a palavra de Deus diz que Deus ele não se agrada daquele que faz votos e não acaba cumprindo. É melhor que você não faça do que você fazer um voto e não cumprir. Não é isso? Então, essa é a dica que eu dou para você. Cumpra. Se você fez um voto com Deus, cumpra. E eu tô falando isso porque, como vocês podem ver, é um cenário simples, né? Isso, eu não sou uma youtuber como esses youtubers profissionais, né? Isso, mas o meu maior objetivo, o meu foco é de trazer a palavra de Deus. Então, se a gente quer fazer a obra de Deus, a gente trabalha com aquilo que Deus ele colocou em nossas mãos. Desde o ano passado, observando meu canal, acho que eu tenho meu canal desde o ano de 2017, e eu lembro que eu tinha muita vontade de gravar vídeo, essas coisas, mas eu não tinha um celular assim com boa memória, com uma câmera boa, né, isso. Então, eu comecei a orar, pedir a Deus, então foi aí que Deus ele me deu. Eu tinha feito um voto, na verdade, se ele me desse um celular, eu estaria gravando vídeo pro meu canal. Então, toda semana eu estou gravando, né, isso, o vídeo. Se vocês estiverem gostando, se vocês quiserem que eu grave mais, vamos dizer, no máximo uns 2 vídeos por semana, tá certo? Vocês podem falar. Na verdade, eu não sei quem é a pessoa que está sempre sendo edificada, né, isso, até porque no YouTube não dá pra gente saber melhor, mas Deus ele sabe, né, isso? Então, sempre vão se interagindo, alguma coisa que vocês quiserem falar comigo, tá certo? Porque eu estou aqui como amiga de vocês, tá certo? E eu estou sendo aqui guiada pelo meu melhor amigo, que é o Espírito Santo, e ele também quer falar com você. Não só nesse vídeo, mas eu também já gravei, esse é o 4º vídeo que eu tô gravando, já gravei muitos outros vídeos também. E abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus,
capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, que tem por título Jesus anda por sobre o mar. Eu falei que eu vou falar a respeito de sonhos, então Deus ele me deu essa palavra, então é a partir daí que eu vou me aprofundar mais no que eu quero trazer aqui para vocês, aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Que diz assim, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe, Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Meus irmãos, Deus ele tem falado muito comigo essa semana a respeito de sonhos. Todos nós temos sonhos. Quem é que não sonha? Né? Isso, e se você já deixou de parar por algum tempo de sonhar, está desacreditado, eu quero dizer para você, volte a sonhar. Porque eu sempre fui uma pessoa, acho que desde a minha infância, que eu sempre fui uma pessoa sonhadora. Até hoje eu sou sonhadora e tem muitas pessoas que acabam rindo. Isso é bem normal, né? Isso. Mas sonhar é muito bom. Ainda mais quando nós cremos no Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele é alfa, ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus ontem, hoje e será para sempre. Então ele é um Deus muito grande. Então não tenha medo de pedir a Deus algo, porque nada é impossível para Deus. Agora nós temos que observar bem. O que será que nós estamos pedindo para Deus? Será que é da vontade de Deus? Será que isso é bom para mim? Será que isso me edifica? A palavra de Deus diz que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que você está pedindo, Deus ele vai cumprir, porque a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que você coloca nas mãos de Deus é uma responsabilidade muito grande que você está colocando nas mãos de Deus. Eu falo responsabilidade por quê? Porque uma coisa que eu aprendi é tudo entregar nas mãos de Deus. Se você quer viver uma vida constante, se você quer aprender mais, viver mais aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida, eu quero lhe dizer que a cada dia ele nos dá uma oportunidade de sermos pessoas melhores. A palavra de Deus diz, o salmista, ele diz: "Senhor, tu me sondas, me conheces, conheces o meu coração, conheces o meu levantar, o meu assentar." Ele te conhece. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, assim diz a palavra do Senhor. Desde o ventre da nossa mãe que ele nos conhece. Desde o ventre da tua mãe que tu foi escolhido por Deus. Então, para que nós vamos parar no tempo? Para que nós vamos ficar pensando duas vezes? Eu faço ou não faço? O mesmo Deus que coloca a responsabilidade em nossas mãos é o Deus que está responsável por você.
por você, entenda. O Deus que você serve é um Deus grande, não importa a idade que você tem, você pode ter 20, 30, 40, 50 anos, mas você ainda é de menor. O Deus que você serve é um Deus poderoso, é o Deus de antigamente, é o Deus que está aqui nessa geração de hoje te dando oportunidades e te dizendo, volte a sonhar. Volte a sonhar. Não tenha medo de pedir nada para Deus. Quando você acordar e quando você se deitar, Ele quer estar com você. Ele quer conversar com você. Uma coisa que eu tenho aprendido é tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu pensar, as minhas escolhas, decisões, tudo, perguntar para Ele. Porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele nos ama. Mas muitas vezes Ele não nos abençoa porque nós não sabemos esperar. Livro de Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir. Para tudo tem o seu tempo determinado. Deus, Ele não vai te dar algo sem você estar preparado, porque Ele te conhece e só lá na frente você vai entender. Ele te ama. Ele tem prazer em te abençoar. Ele quer ser o seu melhor amigo. E quando nós aprendemos a ter esse tipo de diálogo com Deus, quando nós aprendemos a orar mais, as nossas esperanças, elas crescem. Porque Ele é um Deus de esperança. Ele não quer que você fique no meio do caminho. Entenda que é nesse caminho que Deus ele está te preparando, que Ele está te fortalecendo. Não pare no caminho. A tua vitória vai chegar. Só que você vai ter muitas caminhadas pela frente. Mas vão ser caminhadas de vitória. Você se lembra da história de José? José ele era zombado pelos seus irmãos. José ele era criticado por conta dos seus sonhos. Certa vez, José sonhou que os feixes dos irmãos dele se curvavam perante o feixe de José. E os irmãos deles começaram a rir, a duvidar. Mas diz a palavra do Senhor que depois de ele ter sido levado para o Egito, ele foi levado para o Egito da pior forma possível, vendido pelos irmãos, porque os irmãos dele odiavam ele. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele era com José. Porque tudo o que José fazia prosperava. Aonde ele estava, o lugar prosperava. A palavra de Deus nos diz, onde colocar a planta do vosso pé será seu. Se Deus ele te der uma missão, é porque Ele está com você nesse negócio. Se Ele colocou algo no teu coração, não duvide. É de Deus. Mas também a palavra de Deus diz que nosso coração ele é enganoso. Nem tudo é de Deus. Se tem algo em teu coração, se alguém te falou algo e você quer saber se é da vontade de Deus, pergunte primeiro a Ele. Porque muitas vezes nós vacilamos, nós acabamos caindo. Porque nós não aprendemos a perguntar se é da vontade de Deus. E é isso que Ele quer, mais diálogo com Ele. Porque quando você está orando, quando você está na presença de Deus, quando você está crendo que tudo é possível para Deus e que Ele cuida de você, aí, meu filho, Ele faz acontecer. Mas muitas vezes nós deixamos tudo para amanhã. E uma coisa que eu aprendi é nunca deixe nada para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe por quê? Eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. Talvez seja manhã, tarde, noite. Eu não sei. Mas a cada minuto, cada segundo é precioso. Porque até aqueles 5 minutos de oração que você tinha com Deus não tem mais. Deus, Ele quer um tempo para Ele. Ele sabe que você é ser humano, Ele sabe que você tem os seus afazeres, suas necessidades. Ele sabe, Ele conhece, Ele reconhece isso.
Mas você tem 24 horas do dia. E nem mais os 5 minutos de oração você não tem mais. Muitas vezes nós pensamos que Deus ele não está nos ouvindo, mas Ele nos ouve em todos os momentos. Ele ouve. Ele pode estar em silêncio, mas Ele ouve. Não é a história de Ana? Ana era estéril, não podia ter filhos. Penina zombava de Ana. Mas no tempo certo, Deus ele deu a maior promessa na vida de Ana. Ana gerou Samuel, um dos maiores profetas. José, depois de anos, virou governador. Os irmãos de José puderam contemplar os sonhos dele. Eles se curvaram perante José, igual o sonho dos feixes se curvando perante o feixe de José. Porque é no tempo certo. Deus ele estava preparando José no Egito. Deus ele estava preparando Ana, porque Ana ela clamava a Deus. Mas no tempo certo, Deus abençoou Ana. No tempo certo, Deus ele vai te abençoar. Porque você já vai estar preparado. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você não vai morrer enquanto a sua promessa não chegar. E sonhe. Sonhe alto, viu? Deixe que as pessoas zombem de você. Porque quem zomba, quem te critica, é quem não acredita no tamanho do Deus que você serve. Porque as pessoas pensam, muitas pessoas pensam que Deus é só aquele que fica lá em cima, nos céus, e nós aqui na terra. Que Ele é aquele que vai nos levar para o caminho. O caminho que nós construímos aqui nessa terra. Porque nós sabemos que há 2 caminhos depois dessa vida. E eu pergunto para você, o que você tem feito? Será que você tem cuidado daquilo que Deus te deu? Será que você teve zelo? Pois é, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu espero que através desse vídeo você venha refletir mais, que você venha acreditar mais. Sabe por que eu falo acreditar mais? Porque no momento em que Pedro, ele estava andando sobre as águas, quando Jesus ele diz, vem Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Mas ele vendo aquele vento balançando forte, ele começou a ter medo. Então vamos dizer que ele estava com fé e ao mesmo tempo com medo. Mas Deus ele quer 100% de fé. A palavra de Deus diz que sem fé ninguém haverá a Deus. A fé move montanhas. A fé move montanhas. E foi aí que Jesus disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Pedro ele acabou afundando. Mas ele teve a prova que Jesus ele é extraordinário. E eu quero dizer para você que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele quer te fazer ir mais além. Ele quer você andando sobre as águas. Ele vai fazer você andar sobre as águas. Mas aqueles discípulos talvez estivessem um pouco desacreditados, porque a palavra de Deus ainda diz aqui no verso 14, a partir do verso 13, que diz, quando Jesus ele multiplica pães e peixes, ele vendo aquela grande multidão, Jesus lá estava curando pessoas, estavam falando sobre as coisas dos céus, sobre as maravilhas do Pai. Mas os seus discípulos dizem, mestre, é melhor o Senhor deixar que eles andem, que eles vá até as aldeias para poder procurar mantimentos. Porque aqui o que nós temos só são apenas 2 pães e 5 peixes. 2 pães e 5 peixes. Mas a palavra de Deus diz
que Jesus ele pediu aquela cesta com 2 pães e 5, com 5 pães e 2 peixes. E ele começa a orar e entregar nas mãos do Pai. E naquele exato momento se multiplica. E era para uma multidão de 5.000 homens. Como era que eles iam alimentar uma multidão de 5.000 homens com apenas 2 pães e com apenas 2 peixes e 5 pães? Mas a palavra de Deus diz que ainda sobrou. E é o que eu vou dizer pra você, ainda vai sobrar. Quando a tua vitória chegar, você vai estar como quem sonha. Porque quando você menos esperar, a sua promessa vai chegar. Mas para isso basta estarmos preparados. Porque Deus ele é um Deus perfeito. E depois desses milagres, eles começaram a acreditar no poder de Jesus. No poder que ele tinha, que o Pai deu a ele. Que o Verbo que se fez carne era o Salvador, era o verdadeiro Messias. E ele está aí com você, o Espírito Santo de Deus. E ele te chama, vem, que eu tenho coisas extraordinárias para fazer na sua vida. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma oração por você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero nesse exato momento, Espírito Santo, te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero apresentar a vida das pessoas, dessas pessoas que estão aí, Pai, por detrás dessa tela, que talvez estejam desacreditados, que talvez não sonhem mais, para que elas venham retornar a acreditar, para que elas não deixem os sonhos de lado, e que elas venham aprender a pedir com fé, porque nós sabemos que para ti nada é impossível. E é tudo que nós te pedimos e te agradecemos. E já te dizendo que nós cremos que no tempo certo o Senhor vai fazer, que o Senhor nos ama, pois o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, tá certo? Uma coisa que eu sempre digo, eu não estou aqui para me gloriar. A palavra de Deus diz que ele cresça e que eu diminua. E isso é o que importa. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Porque quem é que não sonha? Se você parou de sonhar, mas você já sonhou um dia. E Deus, ele te ama. E ele tem prazer em te abençoar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigada!